Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Anne, eu sou acadêmica de enfermagem do 5º período da Unifagoc e a gente vai apresentar sobre a imunologia do transplante. O transplante é um tratamento amplamente utilizado com a finalidade de substituição de um órgão ou tecido danificado por um saudável. Esse processo é denominado de enxerto. A pessoa que vai fazer a doação, ela é denominada de receptor ou hospedeiro. Anatomicamente, quando o enxerto é colocado na mesma localização, ele é chamado de transplante ortotópico. Caso ele seja removido de uma parte do corpo e transplantado em outra, é chamado de transplante heterotópico. Atualmente, a maior incidência de transplante no Brasil é de pulmão, fígado e rim. O transplante de célula ou tecido de um indivíduo para um indivíduo não idêntico tem uma maior probabilidade de rejeição devido à resposta imunológica adaptativa. A pele transplantada sofre necrose e se solta com um tempo mínimo de 1 a 2 semanas, causado por uma reação inflamatória caracterizada como rejeição, resultado da resposta imunológica. Caracteriza como um enxerto transplantado de um indivíduo para o mesmo indivíduo de enxerto autólogo. O enxerto, quando ele é transplantado entre dois indivíduos geneticamente idênticos, ele é chamado de enxerto singênico. Quando ele vai ser transplantado entre indivíduos geneticamente diferentes, mas da mesma espécie, que aí no caso pode ser um homem ou uma mulher, ele é chamado de enxerto halogênico. E quando é entre indivíduos de espécies diferentes, ele é chamado de enxerto xenogênico. Após a implantação do enxerto, o nosso organismo vai identificar esse corpo estranho, essas moléculas que são chamadas de haloantígeno. Os linfócitos e o anticorpo vai fazer uma reação haloreativa, provocando uma resposta imunológica quanto tumoral. Essas células e órgãos que vão ser transplantados entre indivíduos geneticamente idênticos não são rejeitados, ao contrário de quando é com pessoas geneticamente diferentes que têm uma maior probabilidade de rejeição. Essas moléculas que são responsáveis por identificar esse corpo estranho, onde vai ocorrer a rejeição, são chamadas de moléculas de complexidade de maior histocompatibilidade. Na configuração de qualquer transplante entre doador e receptor não idênticos geneticamente, haverá um antígeno polifórmico, diferente da molécula de histocompatibilidade, contra as quais o receptor pode desencadear uma resposta imunológica. Esse antígeno normalmente induz essa reação de rejeição, qual as moléculas de histocompatibilidade são chamadas de antígeno de histocompatibilidade secundário. Essas moléculas halogênicas do enxerto podem ser apresentadas pela célula T de duas maneiras, de forma indireta e diretamente. Boa noite, gente. Meu nome é Tamara. Vamos dar continuidade a esse assunto. Então, eu vou falar sobre as funções ativadoras e efetoras dos linfócitos T aloreativos. Então, quando esses linfócitos eles reconhecem os aloantígenos, eles são ativados para proliferar e então diferenciar-se e executar funções efetoras que podem danificar os enxertos. Mais para frente vocês vão ver que a gente vai falar sobre rejeição. Então, sim, eles podem danificar esse enxerto, né? Que é acoplado no nosso paciente. Como ocorre essa ativação? A ativação nada mais é do que uma resposta, né? Que a gente já estudou sobre isso. É uma resposta dos linfócitos T a um enxerto de órgãos, né? Que pode ser iniciado nos glândulos linfáticos que drenam o próprio enxerto, porque vocês não concordam que quando há alguma infecção, um corpo estranho, né? Os primeiros que são ativados são aqueles vasos linfáticos próximos à região que foi afetada, né? Ok. Então, a maioria dos linfócitos, então, apresentam resistências, né? Tais como as células dendríticas e, consequentemente, o transplante desse órgão no receptor halogênio fornece essas APCs que expressam as moléculas de MHC do doador como coestimuladores. E, bom, as células dendríticas do hospedeiro também podem migrar para o enxerto e pegar os antígenos de enxerto e transportá-los de volta para os glândulos linfáticos que os drenam. Então, assim, eles vão ser apresentados, né, na via indireta. E na ligação de vasos linfáticos aloenxertos e os vasos linfáticos do receptor não é feito cirurgicamente, provavelmente estabelecida pelo crescimento, né, de novos canais linfáticos ali no enxerto.
e respostas a um estímulo inflamatório produzido pela coloração do enxerto. E, bom, os linfócitos imaturos, que normalmente circulam através do linfonodo, entram em contato com esses aloantígenos e assim são induzidos a proliferar, né? E diferenciar-se em células efetoras. Esse processo às vezes é chamado de sensibilização para aloantígenos. As células T efetoras migram de volta para o enxerto e vão mediar a rejeição. Bom, Tamara, você falou, mas vamos dar exemplos agora. Como que ocorre, então, essa ativação? Nós temos a primeira fase, que é de sensibilização, onde a célula dendrítica do doador, né, e a célula dendrítica do receptor no órgão transplantado, né, vai percorrer, então, o vaso linfático aferente, onde as células T, geração de células T efetoras vão para a apresentação direta e indireta de antígenos, que vai cair na corrente sanguínea, né, posteriormente, com a migração das células T efetoras para aloenxertos. Posteriormente, vamos ter a rejeição, ou seja, a morte celular do alvo ou a secreção de citocinas. Essa ativação de células T efetoras pelo aloantígenos, rejeição do enxerto que causa. Bom, o papel, né, da coestimulação em respostas da célula T para aloantígenos, então. Então, gente, o papel então da coestimulação das respostas das células T para os aloantígenos, além do reconhecimento desse aloantígeno, a coestimulação da célula T, principalmente por moléculas B7 na APCs, é importante para a ativação das células T alorreativas. Então, essa rejeição e estimulação de células T em uma reação mista de linfócitos pode ser inibida por agentes que bloqueiam as moléculas B7. Uma possibilidade é que o processo de transplante de órgão está associado ao dano isquêmico e morte de algumas células no enxerto durante o tempo que o órgão é removido do doador e antes de ser cirurgicamente ligado ao sistema circulatório do paciente que está recebendo esse enxerto, esse órgão, né? Bom, a reação, então, dos linfócitos mistos. Então, essa resposta de células T alorreativas, as moléculas de MHC, estranhas, pode ser analisada numa reação in vitro, denominada reação mista de linfócitos, né? Os indivíduos diferentes em alelos de MHC, em uma grande proporção de linfócitos em cultura, ele irá proliferar durante um período de 4 a 7 dias. E essa resposta proliferativa é chamada de MLR, halogêmica. Essas células de dois indivíduos com MHC diferentes são misturadas, cada uma delas pode reagir contra o outro e ambos irão proliferar, resultando assim uma de duas vias desse MLR. Então, trouxe aqui para vocês esse mapinha para a gente entender melhor como que funciona isso na prática. Então, a gente vai pegar o doador X e Y, misturar essas células sanguíneas, colocar nessa placa in vitro e dentro de 4 a 7 dias, nós vamos ter os seguintes resultados. O reconhecimento da célula T, né, responsiva às moléculas do MHC halogênicas. Nós temos o linfócito T CD8+, ligado à classe 1, e o linfócito CD4+, ligado à classe 2. E eles vão sofrer uma diferenciação, né? Como toda célula, sofre diferenciação, e vão acabar tendo funções efetoras das células T, que pode causar lise da célula-alvo e secreção de citocina. Bom, gente, ativação de células B alorreativas e produção e funções de anticorpos. Bom, os anticorpos contra antígenos do enxerto também podem contribuir para a sua rejeição. Como? Esses anticorpos alorreativos produzidos em receptores de enxerto envolvem os mesmos mecanismos efetores que utilizam o anticorpo para combater a infecção. Ou seja, aquilo que a gente já sabe, que a gente já estuda, que é a ativação daquele direcionamento de neutrófilos, macrófilos, células naturais, killers, através de ligação de receptores FC. Vamos falar então, né, sobre os tipos de rejeição. Vamos começar primeiro com a rejeição hiperaguda, como que ela ocorre, né? Nessa rejeição hiperaguda, os anticorpos pré-formados reativos com endotélio vascular ativam um complemento e desencadeiam trombose intravascular rápida e necrose da parede do vaso.
Já nessa segunda, na rejeição aguda, os linfócitos TCD4+, e 8+, reativos com os halogênios em células endoteliais, medeiam danos a esses tipos, né, então, de células, e os anticorpos formados após o enxerto podem também contribuir para a lesão, né, vascular. Já na rejeição crônica do enxerto com a arteriosclerose, a lesão a parede do vaso conduz à proliferação celular do músculo liso e oclusão luminal. Essa lesão pode ser provocada por uma reação inflamatória crônica e na parede desse vaso. Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda, sou aluna do 5º período de enfermagem do Unifagoc e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a rejeição crônica e a vasculopatia do enxerto. Se o receptor de um enxerto tem um sistema imunológico totalmente funcional, o transplante quase invariavelmente resulta em alguma forma de rejeição. O que acontece? O nosso corpo, ele serve para combater qualquer tipo de corpo estranho que chegue no nosso corpo, seja um vírus, uma bactéria, um transplante de órgão ou até mesmo um enxerto, como é o nosso caso. Se o seu corpo ele tem um sistema imunológico totalmente funcional, ele vai tentar combater aquilo, porque é um corpo estranho. Porém, existem estratégias utilizadas na prática clínica e em modelos experimentais para evitar ou retardar a rejeição, que no caso são a imunossupressão geral e a redução da força de reação halogênica específica. Ou seja, existem formas de tentar fazer com que o enxerto ou uma transfusão que seja, fiquem e permaneçam no nosso corpo, que o nosso corpo ele tenha um certo limite de aceitação para aquilo estar no nosso corpo sem que a gente combata mesmo. Uma meta importante da pesquisa em transplantes é encontrar maneiras de induzir a tolerância específica ao doador, que permitiria que os enxertos sobrevivessem sem imunossupressão inespecífica. Ou seja, é o que eu acabei de dizer. São formas, são limites que a gente vai induzir o nosso corpo a ter para fazer com que ele não combata aquilo que a gente precisa no nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa que precisa de um transplante de órgãos. Ele precisa ter um certo limite para ele não combater aquele órgão que ele está recebendo. A mesma coisa se dá, por exemplo, de um enxerto. São essas questões, são essas intolerâncias que a gente precisa ter para que o enxerto dê certo. E à medida que a terapia para rejeição aguda melhorou, a maior causa de falha de enxertos de órgãos vascularizados tornou-se a rejeição crônica. Métodos para reduzir a imunogenicidade de aloenxertos. No transplante humano, a principal estratégia para reduzir a imunogenicidade do enxerto tem sido a de minimizar as diferenças halogênicas entre o doador e o receptor, onde esses incluem, por exemplo, a tipagem sanguínea ABO, onde os antígenos do grupo sanguíneo ABO do doador do enxerto são selecionados para serem compatíveis com o receptor. Esse teste é muito utilizado uniformemente em transplantes renais e cardíacos. Mas, por exemplo, essa questão da tipagem sanguínea ABO, quanto mais compatível for a do doador e a do receptor do enxerto, melhor vai ser. Uma outra estratégia de reduzir a imunogenicidade dos enxertos é a determinação de alelos de HLA expressos em células do doador e do receptor, chamada tipagem do tecido. Onde no transplante renal, por exemplo, quanto maior for o número de alelos de MHC que são compatíveis entre o doador e o receptor, melhor a sobrevida do enxerto, que é praticamente aquilo que eu disse, por exemplo, da tipagem sanguínea ABO. Quanto mais compatível for um corpo, menos rejeição o seu corpo vai ter. E a compatibilidade de HLA teve uma influência mais profunda na sobrevida do enxerto antes dos fármacos imunossupressores modernos serem rotineiramente utilizados. Mas os dados atuais ainda mostram uma sobrevida significativamente dos enxertos quando o doador e o receptor têm menos compatibilidade de alelos HLA. Outro ponto importante é a detecção dos anticorpos pré-formados no receptor que reconhecem o HLA e outros antígenos representativos da população do doador, onde esses anticorpos podem ser produzidos como resultado de gestação, transfusão ou transplantes anteriores, podendo identificar o risco de rejeição vascular hiperaguda ou aguda. Porque o que acontece? Quando o nosso corpo ele já tem contato, assim vamos dizer, com um corpo estranho ou algo que não seja compatível, a gente já cria
anticorpos mesmo para aquela situação. E por mais que a gente não esteja mais com aquilo no corpo, vamos supor, em situações de vírus, bactérias ou qualquer outra forma que seja, a gente cria uma memória imunológica. Então, em caso de enxertos, por exemplo, o nosso corpo ele vai tentar combater, se ele já tiver esses anticorpos pré-formados no corpo, o risco de rejeição vascular hiperaguda ou aguda é grande. Então, a gente tem que tentar reconhecer eles antes de fazer o enxerto. E a detecção de anticorpos pré-formados do receptor que se liga aos antígenos dos leucócitos de um doador identificador chamado de prova cruzada. Também é muito importante. A imunossupressão para prevenir ou tratar a rejeição dos enxertos. Os fármacos imunossupressores que inibem ou matam os linfócitos T são os principais agentes utilizados para tratar ou prevenir a rejeição do enxerto, sendo eles os inibidores de calcineurina, a cliscoporina e o FK506, que inibem a transcrição de determinados genes de célula T, mais notavelmente genes que codificam citocinas, como por exemplo a IL-2. O fármaco imunossupressor rapamicina, que inibe a proliferação mediada pelo fator de crescimento de células T. Os antimetabólicos, que no caso as toxinas metabólicas que matam as células T em proliferação, são utilizadas em combinação com outros fármacos para tratar a rejeição do enxerto, onde esses agentes eles inibem a proliferação de percussores de linfócitos durante a sua maturação e também destroem as células T maduras em proliferação que tenham sido estimuladas por aloantígenos. Uma curiosidade é que o primeiro fármaco a ser desenvolvido para prevenção e tratamento da rejeição foi a azatioprina, porém ela é tóxica para percussores de leucócitos da medula óssea e para os enterócitos no intestino. Então, atualmente, o fármaco mais amplamente usado nessa classe é o micofenolato de mofetil, MMF. E o bloqueio da função ou depressão de anticorpos antilinfócitos, onde os anticorpos que reagem com estruturas da superfície de células T e destroem ou inibem as células T são utilizadas para o tratamento de episódios de rejeição aguda, onde esses anticorpos anticélulas T, eles reduzem as células T circulantes, seja pela ativação do sistema complemento, que elimina as células T, ou pela sua opsonização para a fagocitose. Temos também o bloqueio coestimulatório, onde os fármacos que bloqueiam as vias de coestimulação de células T reduzem a rejeição aguda do enxerto. A base racional para o uso desses tipos de fármacos é para impedir a entrega dos sinais de coestimulação necessários para a ativação das células T. Os fármacos anti-inflamatórios, os agentes anti-inflamatórios, especialmente os corticoides, eles são frequentemente utilizados para reduzir a reação inflamatória dos aloenxertos dos órgãos. Os protocolos imunossupressores atuais têm melhorado drasticamente a sobrevida do enxerto. Porém, a terapia imunossupressora pode levar ao aumento da suscetibilidade para vários tipos de infecções intracelulares. E o principal objetivo da imunossupressão para tratar a rejeição do enxerto é reduzir a geração e função de células T auxiliares e dos CTLS, que medeiam a rejeição celular aguda. Porém, consequentemente, a defesa contra vírus e outros agentes patogênicos intracelulares e a função fisiológica de células T também esteja comprometida em transplantes de receptores imunossuprimidos. Porque o que acontece? Uma forma de fazer com que não tenha muita rejeição é atingir as células T. Então, querendo ou não, acaba que isso afeta, deixa a gente um pouco propício a receber outros tipos também de infecções intracelulares. Olá pessoal, meu nome é Maria Clara. Vou falar um pouco dos métodos para induzir tolerância doador específica. A rejeição de aloenxertos pode ser impedida, tornando os hospedeiros tolerantes aos aloantígenos do enxerto. Nesse contexto, a tolerância significa que o sistema imunológico hospedeiro não fere o enxerto, apesar da ausência ou retirada de agentes imunossupressores e anti-inflamatórios. Várias estratégias estão sendo testadas para induzir a tolerância específica aos doadores em receptores de aloenxertos. Uma delas é o bloqueio coestimulatório, que é o reconhecimento de aloantígenos. Na ausência de coestimulação, a tolerância da célula T, e há algumas evidências experimentais em animais. Já o quimerismo hematopoético são as células transfundidas do doador ou a descendência das células que sobrevivem durante longos períodos no receptor. O receptor torna-se uma quimera.
Já a transferência ou indução de células T reguladoras são as tentativas de gerar células T reguladoras específicas do doador em cultura e transferi-las para receptores de enxertos estão em curso. Tem havido algum processo relatado em receptores de transplante de células-tronco hematopoéticas, em que infusões de células T reguladoras reduzem a doença enxerto versus hospedeiro. Uma grande barreira imunológica ao transplante xenogênico é a presença de anticorpos naturais nos receptores humanos que causam a rejeição hiperaguda. Os anticorpos naturais contra xenoenxertos induzem a rejeição hiperaguda pelos mesmos mecanismos que aqueles observados na rejeição hiperaguda de aloenxertos. Estes mecanismos incluem a geração de procoagulantes de células endoteliais e substâncias de agregação plaquetária, juntamente com a perda de mecanismos de anticoagulantes endoteliais. Os xenoenxertos também podem ser rejeitados pela resposta imune mediada pelas células T. As transfusões de sangue, elas são na maioria das vezes realizadas para substituir o sangue perdido por hemorragia ou para corrigir defeitos causados pela produção inadequada de células sanguíneas, que pode ocorrer numa variedade de doenças. A transfusão de sangue é uma forma de transplante em que sangue ou células inteiras de um ou mais indivíduos são transferidos por via intravenosa para a circulação de outro indivíduo. Os antígenos do grupo sanguíneo ABO, eles são os hidratos de carbono ligados a proteínas e lipídios da superfície celular e são sintetizados por enzimas glicosiltransferase polimórficas, cuja atividade varia dependendo do alelo herdado. Os antígenos ABO foram os primeiros do sistema de haloantígenos a ser definido em mamíferos. Todos os indivíduos normais sintetizam um núcleo glicano comum, que está ligado principalmente às proteínas da membrana plasmática. Os indivíduos que expressam um determinado antígeno do grupo A ou B são tolerantes a este antígeno, mas os indivíduos que não expressam esse antígeno produzem anticorpos naturais que reconhecem o antígeno. Por exemplo, a gente pode ver que o tipo sanguíneo A, ele tem anticorpos anti-B presentes nele. O grupo B, tipo sanguíneo B, ele tem o anti-A. O tipo AB, ele não tem nenhum anticorpo. E o tipo O, ele tem o anti-A e o anti-B. Na transfusão de sangue, a escolha dos doadores de sangue para um receptor específico é baseada na expressão de antígenos do grupo sanguíneo e nas respostas de anticorpos contra eles. Se um paciente ele recebe uma transfusão de hemácias a partir de um doador que expressa o antígeno não expresso em suas hemácias, isso pode resultar em uma reação de transfusão. Nós temos também outros antígenos de outros grupos sanguíneos. Por exemplo, nós temos o antígeno de Lewis. Este grupo de carboidratos serve como ligantes para E-selectina e P-selectina e assim desempenham um papel da migração de leucócitos. O antígeno de Lewis ele é o único a não ser sintetizado pelos eritrócitos. Ele é produzido por células teciduais e é secretado nos líquidos orgânicos, sendo seus antígenos principalmente encontrados nas secreções e no plasma. Nós temos também os antígenos de Rhesus, RH, que são proteínas de superfície celular não glicolizadas hidrofóbicas encontradas nas membranas das hemácias e está estruturalmente relacionada com outras glicoproteínas de membrana das hemácias, com funções transportadoras. O principal significado clínico de anticorpos anti-RH está relacionado a reações hemolíticas associadas à gravidez, que são semelhantes a reações de transfusão. Por exemplo, mães com RH negativo gestando um feto RH positivo, elas podem ser sensibilizadas por hemácias fetais que entram na circulação materna, geralmente durante o parto. Nas gestações subsequentes, pode ocorrer a eritroblastose fetal, é uma doença hemolítica do recém-nascido.
ela pode ser fatal e essa doença tem como ser prevenida através da administração de anticorpos anti-RHD para a mãe dentro de 72 horas após o nascimento do primeiro bebê RH positivo. O transplante de células-tronco hematopoéticas pluripotentes foi feito no passado usando um inóculo de células da medula óssea coletadas por aspiração e o procedimento é muitas vezes chamado de transplante de medula óssea. Na prática clínica moderna, as células-tronco hematopoéticas são mais frequentemente obtidas a partir do sangue de doadores. Depois do tratamento com fatores estimuladores de colônias que mobilizam as células-tronco da medula óssea. O receptor é tratado antes do transplante, com uma combinação de quimioterapia, imunoterapia ou irradiação, para esgotar as células da medula, para liberar locais para as células-tronco transferidas. Após o transplante, as células-tronco repovoam a medula óssea do receptor e se diferenciam em todas as linhagens hematopoéticas. As células-tronco hematopoéticas halogênicas são rejeitadas até por um hospedeiro minimamente imunocompetente e, consequentemente, o doador e o receptor devem ser cuidadosamente testados quanto à sua compatibilidade para todos os lotes do MHC. Mesmo depois do enxerto bem-sucedido, dois problemas adicionais são frequentemente associados ao transplante hematopoético de células-tronco: a doença do enxerto versus hospedeiro e a imunodeficiência. A doença do enxerto versus hospedeiro é causada pela reação de células T maduras, enxertadas no inóculo das células-tronco hematopoéticas, com haloantígenos do hospedeiro. Ela ocorre quando o anfitrião é imunocomprometido e, portanto, incapaz de rejeitar as células halogênicas do enxerto. O transplante de células-tronco hematopoéticas é muitas vezes acompanhado por imunodeficiência clínica. Vários fatores podem contribuir para o defeito nas respostas imunes em receptores. Os receptores do transplante podem não ser capazes de regenerar um novo repertório completo de linfócitos. A terapia de radiação e quimioterapia usadas a fim de preparar receptores para o transplante podem esgotar as células de memória do paciente e os plasmócitos de vida longa e pode levar um longo tempo para se regenerar essas populações. A consequência da imunodeficiência é que os receptores de transplante de células-tronco hematopoéticas são suscetíveis a infecções virais, especialmente infecção por citomegalovírus e muitas infecções bacterianas e fúngicas. Obrigada, pessoal, por ter nos acompanhado até aqui e espero que tenham gostado.